Tá pensando em abrir CNPJ, mas não sabe que endereço usar? Será que pode usar o residencial? E esses endereços fiscais, será que eles servem para o corretor de imóveis? Então, nesse vídeo, você vai conhecer melhor as 3 opções de endereço para o corretor de imóveis abrir o seu CNPJ. Empresa estabelecida. Vamos começar falando sobre o primeiro tipo de endereço, que é o da empresa estabelecida. O que é uma empresa estabelecida? Basicamente, é aquele tipo de empresa onde, de fato, a sua operação acontece no seu endereço. Esse é o caso, por exemplo, das imobiliárias, onde a sua operação acontece no seu endereço, ou seja, o local onde a operação dela acontece é o próprio endereço onde ela foi registrada. Isso também pode se aplicar quando você aluga uma sala comercial e nessa sala comercial, por mais que ela não seja uma loja de frente para a rua, como uma imobiliária tradicional, mas a sua operação acontece ali. Ou seja, você trabalha ali, seus funcionários trabalham ali, os seus clientes também vão até essa sala para conversar com você. Então, esse é o tipo de endereço da empresa estabelecida. E o que é importante ressaltar? Para uma empresa do tipo estabelecida, cada prefeitura pode ter algumas exigências adicionais em relação aos demais tipos de endereço que a gente vai ver nesse vídeo. Mas aí você pode estar pensando, Rodrigo, esse não é o meu caso porque eu não vou abrir uma imobiliária. Eu sou corretor e vou trabalhar sozinho. Eu vou prestar serviço para uma house de vendas ou para alguma imobiliária. Beleza. Se esse é o seu caso, então você tem 2 opções de endereço para as empresas não estabelecidas. Nesse caso, o endereço da sua empresa vai ser só um ponto de referência. Então, a gente vai ver agora a primeira opção com esse tipo de endereço. Então, se não é o seu caso uma empresa estabelecida, como a gente falou, você tem 2 opções de endereço para a empresa não estabelecida. E a primeira opção que você tem é usar o seu próprio endereço residencial. Caramba, Rodrigo, isso é permitido? Sim. No entanto, o que é importante ressaltar? Que aqui você pode ter algumas vantagens e algumas desvantagens. Então, para deixar claro aqui qual é a principal vantagem e a principal desvantagem mais apontada pelos corretores de imóveis. A principal vantagem é justamente a redução dos custos. Por quê? Enquanto numa empresa estabelecida você teria o custo com a estrutura física, aqui você não tem custo porque você está usando o seu próprio endereço residencial. Então, na maior parte das vezes, você não vai ter nenhum custo adicional. No entanto, é importante ressaltar que tem uma desvantagem, que é a exposição do seu endereço residencial. Como assim? O meu endereço residencial ele fica exposto? Sim, porque existem alguns documentos que são públicos, como, por exemplo, o cartão CNPJ, que é um documento que ele pode ser acessado por qualquer pessoa que tenha o número do seu CNPJ. E nesse documento consta o endereço da sua empresa. Então, se você abriu no endereço da sua residência, consequentemente, o endereço de onde você mora estará exposto. Mas presta muita atenção numa coisa. É algo que a gente já falou em outros vídeos aqui do canal. Cada prefeitura tem autonomia para estabelecer as suas próprias regras. Então é muito importante que você sempre verifique junto a um contador que ele verifique se tem alguma restrição ou impeditivo para a abertura de CNPJ com aquela atividade em um endereço residencial. Bom, mas se por acaso você não ficou confortável com a ideia de usar o seu endereço residencial, saiba que existe uma alternativa, que é a terceira opção que a gente vai falar agora. Endereço fiscal. Agora, se por algum motivo os outros 2 tipos de endereço que a gente te apresentou aqui não servem para você, o endereço fiscal pode ser o caminho. O que é um endereço fiscal? Basicamente, é um endereço que serve só para fins de registro da sua empresa e recebimento, talvez, de algumas correspondências que são enviadas para o mesmo endereço que tem no cartão CNPJ. Então, por exemplo, imagina que você mora em algum local que não é permitido fazer aquela atividade no seu endereço. Então, o que você pode fazer? Você pode alugar um endereço fiscal para abrir a sua empresa nesse endereço. E esse é um serviço que geralmente ele é cobrado mensalmente e ele é oferecido por empresas especializadas em locar endereço fiscal
ou por escritórios de contabilidade. Inclusive, essa é uma das soluções aqui da Countech, exclusiva para os nossos clientes. E existem ainda os casos onde você mora, por exemplo, em um local que não tem IPTU. E, na maior parte dos municípios, o IPTU ele é de extrema importância, ele é necessário para fazer a abertura do CNPJ. Então, caso você não tenha, a alternativa é fazer o aluguel de um endereço fiscal. E, por fim, temos também, como a gente comentou, aquelas pessoas que não se sentem confortáveis em ter o seu endereço residencial exposto. Então, para essas situações, essas são só algumas, claro, o endereço fiscal vai ser a melhor opção. E você já conhecia essa opção do endereço fiscal? Deixa aqui para a gente nos comentários. Se você estiver gostando desse vídeo, já aproveita para deixar o seu like. Consequência da escolha do endereço errado. Agora eu quero te explicar um ponto que merece muito a sua atenção. Entenda que, se você não escolher o endereço certo, você pode ter prejuízos financeiros no futuro. O que eu estou querendo dizer aqui? Caso você escolha errado o seu endereço, o principal impacto, se você precisar alterar, é que você vai ter que fazer uma alteração contratual. O que é uma alteração contratual? Basicamente, ele é uma alteração no contrato social da sua empresa, onde você pode alterar qualquer coisa, o nome, o endereço, os dados de contato, cláusulas desse contrato e etc. Mas no caso, como a gente está se referindo ao endereço, você vai precisar fazer uma alteração contratual para mudar o endereço. Parece simples, né? Mas na verdade não é. É um serviço extremamente burocrático e é por isso que ele também costuma ter um custo um pouco elevado. Então é importante que desde o princípio, assim que você estiver planejando, pensando em abrir o seu CNPJ, você já busque uma contabilidade para te ajudar a escolher certo. Inclusive, aqui na Countech a gente faz uma consultoria completamente gratuita para te ajudar com a abertura do seu CNPJ. Então, se você está passando por essa situação, eu recomendo fortemente que você acesse o link que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo e preencha o formulário para conversar com um dos nossos consultores. Agora, existe uma outra dúvida que é muito comum entre os corretores, que é sobre o Cresce. Será que eu posso ter o Cresce em um estado e atuar em outro estado? Bom, se você tem essa dúvida, ou talvez nunca tenha pensado sobre isso, eu recomendo que você assista ao vídeo que está aparecendo na sua tela agora. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos corretores, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. E eu vejo você no próximo vídeo.